Olá pessoal, eu sou a Suzana, preletora do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão, e estamos hoje para mais uma preleção com o tema Passe e Evangelho. Antes, quero fazer um convite, quem tiver interesse na evangelização infantil, dá uma olhadinha aí no Facebook, que nós temos as informações. Entre em contato, não é só para a sua criança, mas também para a família. Temos nesse espaço de acolhimento à família, seja a família composta por dois pais, duas mães, por uma mãe só, ou por um pai só, ou por avós, não importa como seja a constituição familiar. Se você sentir o chamado, tiver interesse, entre em contato com a gente. É um espaço muito gostoso de pertencimento, de escuta, de acolhimento e troca. Bom, vamos para a nossa preparação inicial, lembrando que a preleção é um tratamento, faz parte do tratamento espiritual que nós fazemos na casa espírita. Na sequência, nós temos o tratamento com os passes, estamos fazendo de forma virtual, então tem o encontro dos médiuns e as vibrações, mais o tratamento de P1, P2 e CH. Quem conhece a nossa casa sabe, né, como são esses tratamentos. E aí lembrando então de manter então uma certa harmonização para recebimento desse passe logo após a preleção, tá bom? Convido para que vocês fechem os olhos, se assim o desejarem, ou se preferir, mantenham os olhos abertos, mas o coração ainda mais, né, conectado com você mesmo e com a espiritualidade. Eu vou conduzir daqui, fechando os meus olhos para facilitar a minha interiorização. O objetivo neste momento é de sentir, cada um sentir a si mesmo, percebendo seu batimento cardíaco, percebendo a sua respiração, entrando em contato com o seu estado no aqui e agora deste momento e se harmonizando, usando a respiração como uma âncora, uma respiração mais profunda, que te tranquilize se necessário for, que você possa ampliar essa sensação de paz, de tranquilidade para o ambiente, elevar seu pensamento aos benfeitores espirituais, saudando seu mentor individual, que é o seu anjo da guarda, saudando os mentores do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão, elevando nosso pensamento ao nosso irmão tão querido, que tanto nos amou e deixou tantos exemplos para nós. Mentalizemos Jesus adentrando nesse espaço-tempo, irradiando sua luz, seu amor, sua paz e nos conduzindo até Deus, entendendo Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade bendita da nossa existência, com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair quando em tentação, mas livrai-nos da ignorância, o grande mal que assola a nossa alma. Assim seja. Então vamos lá para o nosso tema de hoje: passe e evangelho. Vou pegar o evangelho no capítulo 26, que é onde começa tudo aqui, do que eu gostaria de falar para vocês. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. No item 1 está assim: restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Aqui tem muita riqueza e eu gostaria que a gente refletisse sobre essas palavras. Umas até para a gente tirar algumas conclusões sobre o uso delas, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente pensar e ir além das palavras. O que me chama a atenção quando eu leio esse texto, lembremos que é um texto que foi traduzido e que vem de vem de São Mateus, que já vem de uma outra tradução também. Então, às vezes a gente pode ir perdendo um pouco o significado, o sentido. E eu gostaria muito de me conectar com essa proposta de Jesus, né? Com Cristo ali, mais essência, onde não existia cristianismo. Existia um rabi, Jesus, ali trabalhando duramente na Galileia para passar tudo aquilo que ele precisava passar, cumprir o seu propósito aqui na Terra enquanto encarnado. Então eu começo aqui pensando na restituir a saúde aos doentes. Eu lembro que uma vez ele foi criticado e ele falava que só vai ao médico quem está doente, né? Porque ele está lá com o rico, com isso, com aquilo. E então, assim, quem é o doente? O que é o doente? O que é a doença? Pensando em relação à saúde, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E aí eu pergunto, é possível ser saudável, ter saúde, analisando esse estado social que vivemos? A proposta de Jesus era humanitária. Começa com amar a ti mesmo, mas você dá ao outro, você troca com o outro. Então essa cura é uma cura também social. Essa saúde não é só física,
e de alma espiritual. Vamos seguindo aqui uma outra coisa que é ressuscitai os mortos. Ressuscitar é restituir a vida, né? Ressurgir, tornar a viver. E aí eu fico com uma questão assim: o que está vivo em você? O que está vivo em nós? Será que a gente vive o que está vivo? Quantas não são as pessoas sentindo completamente mortas, desconectadas? Quantas estão vivas, inteiras, intensas, realizando neste momento? Ressuscitar os mortos é algo muito mais amplo. Não é fazer levantar das tumbas carnes carcomidas, né? Carne já em estado de putrefação. É algo muito além disso. Porque olhar o que está morto e trazer a vida, restituir a percepção do que é estar vivo, viver a vida com vibração, com intensidade. Isso é da vida espiritual, não é da matéria aqui mais densa que a gente conhece. Dom de curar vai além disso. Curar os leprosos. Bom, aí a gente pensa, bom, não tem mais lepra, né? E a lepra tem aí um tratamento, acompanhamento, hoje ainda existe, mas é algo que é até pouco falado, a hanseníase. Entretanto, o que é curar a lepra? O que era a lepra naquela época que isso aqui foi escrito? Eu estou falando de São Mateus, não é nem o Evangelho, tá? Na época de São Mateus aqui. A lepra para os hebreus era considerada uma maldição. Em Levíticos 13, que eu não vou ler aqui, a gente não tem tempo para isso, mas tem um trecho assim que dá as informações de observação, de ações que Moisés e Arão deveriam ter em relação a pessoas que apresentassem alterações na pele, desde o isolamento até o carimbo impuro, que é curar a lepra, curar os leprosos, é tirar esse estigma de maldição, de impureza, tirar a pessoa que sofre dessa doença, dessa condição, vista como castigo. Então, curar é muito além do que a gente está pensando. Expulsai os demônios. Bom, aí a gente vai na origem da etimologia da palavra. Demônio tem uma raiz latina tardia e também uma grego-bizantina. Vamos ver se eu... Daimonium ou daimonium. E se referia a gênio, divindade menor ou ente espiritual. Se você olhar ali Sócrates, Platão fala, né, do daimon, que seria como se fosse uma inteligência, que teria essa função um pouco de mediador da relação do homem com a divindade, né, com a mente sábia. E demônio, então, não tinha um sentido de bom ou mal, ente espiritual.
Depois, com as religiões monoteístas, passa a ter um contexto de impureza e também um contexto de algo mal, né, maléfico. Expulsar. Expulsar também poderia ser usado, né, como significado de expulsar é retirar. Retirar em obediência a alguma norma, a alguma regra. Então eu poderia simplesmente retirar os entes espirituais. Olha como soa diferente, como dá o sentido ao que realmente é feito. Porque existe uma norma, uma regra, uma lei de progresso. E quando você retira desse contexto, você pode levar para um outro nível, para um outro lugar, para um desenvolvimento daquele ente espiritual. Percebamos que é muito importante como estamos e como nos colocamos diante das coisas. O valor e o olhar que damos às coisas. O significado é muito amplo. Vamos nos conectar com o quê? Se a gente quer curar, se a gente quer desenvolver esse dom da cura, vamos nos conectar com a compaixão. Nos conectemos com o que há de humanidade em nós, para reconhecer o outro também humano, para perceber além do que está ali escancarado da matéria. Porque quando eu olho e penso numa doença como a hanseníase, eu só estou vendo as feridas. Mas se eu vou além, existe um humano que sofre. Muitos foram os exemplos que Jesus deixou para nós, que os discípulos deixaram para nós. A casa do caminho é um deles. Essas pessoas eram curadas, deixavam de ser leprosas? Não. Elas não deixavam de ser leprosas, mas elas eram curadas. Elas eram curadas do preconceito. Elas eram curadas da crueldade de quem abandonava seu ente querido porque ele estava doente. Eles tinham acolhimento. Eles recebiam compaixão. Passe e evangelho é isso. Não é só um gesto. É muito mais que isso, porque não depende do gesto, depende do que você, né, do que você entrega nesse gesto. E não precisa ser espírita que vive na, né, carteirinha lá, batendo cartão na casa espírita para doar, para curar, nesse nível que nós estamos falando. Às vezes a gente precisa nem levantar a mão, mas a gente precisa agir. Agir, sim, isso a gente precisa. Com compaixão. E no capítulo 28, que fala das preces e coletâneas, traz justamente isso, a qualidade da nossa presença. Isso é que faz total diferença. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, como um ponto para reflexão e possivelmente também de ação, tá bom? Agradeço muitíssimo e quero que a gente possa se encaminhar então para as nossas vibrações. Convido a todos, a todas e a todos para fecharem seus olhos e assim ficar melhor para você. E a gente se unir numa corrente de muito amor e de muita luz, vibrando pela paz, pelo bem universal, por todas as religiões, crenças, filosofias e por todos aqueles que não têm religião, mas têm atitude.
de cuidado, de amor, de compaixão. Que possamos envolver os nossos entes queridos, toda essa humanidade, numa cúpula de muita proteção. E assim, vou dando por encerrado nossa preleção de hoje, rendendo sempre graças a Deus e a todos vocês que estão aqui, que fazem isso ser possível. Até uma próxima. Tchau.